Oi. Oi, tia. tudo bem? Tia, eu vou assistir a aula deitada por causa daquela minha dor, tá? Não foi no médico, não? Não deu? Entendi. Meninos, hoje eu vou ficar com a câmera desativada porque é a única forma de ver vocês, tá? Eu ativo minha câmera, fica tudo escuro. Eu não consigo ver ninguém, Ok. tá bom? Vocês lembram do nosso acordo de semana passada? Nós combinamos que nós usaríamos a aula de história para ciências e na próxima semana a gente daria 2 seguidas de ciências. De história, né? 2 seguidas de história. 2 seguidas de história. Falei errado. Ah, lembro. Então, aí a gente vai ter aula de história hoje também, tá? Tá bom. Peguei um livro de história, então. Não vou... Eu passei a atividade ontem, não, né? Só corrigir. Não, acho que não. Só corrigir e dei continuidade. Aí a gente vai lá para Roma Antiga. Eu dei a introdução, né? Do capítulo. Aí nós vamos dar continuidade hoje. Deixa eu só pegar arrumar o livro online aqui, pôr na página certa para compartilhar com vocês. Vamos lá para a página 34 por enquanto. Na verdade, deixa eu olhar aqui. Página 36. Tia, tá, não ia ler de novo a página 34? Ah, você pediu para voltar, né? Ficou confuso? Falei rápido. Então tá, pode ser na página 34. Aí. Vou compartilhar com vocês agora. Tá faltando gente, cadê o povo? Tá chovendo aí, pessoal? Ah, tia. Aqui Chovendo Tá forte? chovendo, tia. Aqui tá Tia, chovendo. que tá chovendo forte. Se eu olhar ali pela janela, tá um rio. Não dá nem pra ver a estrada. Começou a chover tão forte aqui que eu cheguei a pensar que não ia dar pra dar aula. Porque só chover tudo fica ruim. Vocês têm notícia do Emanuel? Não. Tem dias que ele não assiste a minha aula, né? Será que aconteceu com ele? Ô tia, imagina ela falar assim, por causa que chove, tudo fica ruim, 2 segundos depois acaba a energia. Pois é. Até que aqui em casa não tem acabado, não. Acho que é porque é próximo do centro, né? Não tem acabado, não. Mas aí pro lado de Jaiara, Maracanã, tudo, o resto da cidade toda, né? Ô tia, pra você ter uma noção, a casa da minha avó, que é onde eu tô agora, é na Alexandrina e a minha casa é na Jaiara. Imagine o rio que tá aqui na frente. Ah, Então, entendi. pegar lá, a água pega na minha canela. Entendi. Gente, o Emanuel tava na minha aula ontem? Não, né? Não, tia. Não tava. 2 dias que ele não assiste a aula. Vamos lá. Roma Antiga, Cidadão e o Império. Quais são os aspectos geográficos, né? A civilização romana, ela foi constituída da Península Itálica, que se localizava ali no extenso litoral, tá? Esse extenso litoral que tem ao redor de Roma permitiu que ela tivesse, então,
um extenso, como se diz, ela tivesse um contato comercial com todos os outros países, tá? Por diferentes povos que vinham no Mediterrâneo. Na antiguidade, nos primórdios da história, o único meio de comércio que eles tinham nas civilizações antigas era através dos mares, das grandes navegações. Então, a localidade geográfica de Roma possibilitou muito esse contato comercial, cultural, com todos os povos do Mediterrâneo, tá bom? A região, ela tinha várias vantagens geográficas. E essas vantagens, principalmente a sua localização, permitiu que ela tivesse um desenvolvimento. Então, a Península Itálica, olha só, eu quero que vocês marquem o segundo parágrafo, ela se estabeleceu, por um lado, como um traço de união entre a bacia oriental e a bacia ocidental da região mediterrânea. E, por outro, como uma ponte natural entre a África e a Europa. Então, para vocês verem, ela era a ligação entre a África e a Europa também. Né? Estava bem ali próximo. A região dos Alpes, ao norte, na fronteira do território francês, e a Cordilheira dos Epíneos, que era a corrente no sentido norte-sul, e o centro da península, garantiu essa produção natural contra invasões estrangeiras, tá bom? Então, o território ele não contava com muitas planícies, ele era limitado pelas ilhas de Córcega e Sicília. Vocês estão entendendo essa parte introdutória? Sim? João, ativa a câmera. Vitor também. Então, gente, do ponto de vista mitológico, quando a gente fala de mitologia, a gente está falando de um lado que foge da ciência, um lado mais espiritual, tá? Místico até. A Roma ela foi fundada pelos filhos do herói, que a mitologia vai falar de deuses, tá? Gregos, por aí. Do ponto de vista... Oi? Minha câmera tá estragada, tá? Ah, tá. Tá bom. Do ponto de vista mitológico, conta-se a história... Oi, Vitória, seja bem-vinda. Conta-se a história que Roma ela foi fundada pelos filhos do herói troiano Eneas. Os irmãos Rômulo e Romeno, que foram ainda crianças, amamentados e protegidos por uma loba. Segundo a lenda, conta que eles, enquanto bebês, eles foram tirados de sua mãe e eles foram deixados à margem do rio Tigre para que morressem ali de fome. Mas aí uma loba os salva e cuida deles como que se fossem os seus filhotes. E depois de muitos anos, Rômulo e Romeno eles foram encontrados por um pastor de ovelhas que os educou até a juventude. Tem uma história, conta-se uma história de duas meninas também, tem uma história bem parecida. Isso é mitologia, tá, gente? Não quer dizer que seja verdade. Mas, veridicamente, diz que tem uma história das meninas lobo. Vocês já ouviram falar? Meninas que foram abandonadas e foram criadas na floresta. Não sei se elas foram bem abandonadas ou elas sofreram um acidente e os pais morreram e elas sobreviveram. Depois vocês pesquisam para vocês verem. Tia, tem um filme mais ou menos com essa história, assim. Tem, essa história é verídica, as meninas lobo. Tem um filme, você sabe qual é o nome? Não lembro não, tia. Não? Então, quando descobriram, não é, que eles eram, na verdade, príncipes do território de Alba Longa, Rômulo e Romero, eles construíram uma cidade no topo de uma das 7 colinas, que era a colina do Palatino, às margens do rio Tigre, e exatamente no local onde eles foram encontrados pela loba que os amamentou. Então teve uma disputa pelo governo da cidade e levou os dois irmãos a um duelo mortal. Então o Rômulo foi o sobrevivente, o Romeno foi o que foi morto, e em sua homenagem à nova cidade, por ele fundada em 1753, ela passou a ser chamada de Roma, tá?
Então aí a gente tem um pouquinho da história bem mística, né, mitológica da Constituição de Roma. Catarina, eu estou bem, é porque se eu ativar minha câmera, fica tudo escuro e eu não vejo o rosto de vocês, fica igual ontem. Aí eu descobri nas outras aulas que se minha câmera estiver desativada, eu consigo ver vocês. Entendeu? Por isso eu estou com a câmera desativada hoje. Tia, que estranho, eu nunca vi isso. Pois é, meu Zoom tá louco. Tá doido esse Zoom aqui. Depois eu vou descobrir porque que isso tá acontecendo. Então, continuando. Aqui está o mapa da Península Itálica. Quais os países envolvidos, né? Aí tem os italiotas, os etruscos, os gregos e os gauleses. Tá? Do ponto de vista histórico, Roma ela surgiu da fusão de 7 pequenas aldeias. Então, aquela parte inicial, nós estamos estudando do ponto de vista mitológico. Do ponto de vista histórico, Roma ela surge então da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores. Ela foi fundada por povos sabinos e latinos, à margem do rio Tigre, a partir da colina de Palatino, na região do Lácio. Depois, a cidade de Roma ela foi dominada pelos povos de origem etrusca, tá? Aí está a cidade das primeiras ruínas de Palatino, em Roma, Itália, foto de 2018. Então, inspirada no modelo político dos gregos, que ocupava o sul da Península Itálica, Roma ela organizou inicialmente como polis, né, que era uma cidade-estado independente. Então, apesar de lendariamente ela atribuir ao ano de 1753 a.C., a data da fundação da cidade de Roma, né, os marcos iniciais, eles foram definidos pelos historiadores com a presença dos etruscos na região do Lácio, e a segunda metade do século 7 a.C., nesse período aí que acontece a incidência dos primeiros trabalhos de drenagem, as primeiras edificações que definiu aí a vida urbana da cidade. Agora a gente vai entrar no como era exercido o poder na Roma antiga. Então, a história política da civilização romana ela é dividida em período. Então, a gente tem aí, ó, primeiro período, é o período de monarquia. Ele vai de 1753 a.C. a 1509 a.C. Depois da monarquia, a gente passa para o período de república, do ano de 1509 a 27 a.C. Depois a gente tem um período de Alto Império, de 27 a 235 d.C. e Baixo Império, 476 d.C., tá? Aqui é uma imagem, como se fosse uma maquetezinha de como era cada parte da cidade. Então, tem aí o número 1, é uma curia, Templo de Saturno é o 2, tá vendo? E aí, ó, só o templo tem 4, de Vespasiano, Concórdia, Arco do Sétimo Severo, é o 5. Templo do Castor Polos, Basílica Carmelita, Basílica Giulia, Régia, Templo, Casa de Vestais Virgens, Templo de Rômulo, Templo de Antôninus e Faustina. Então, é uma cidade bem cheia de templos, né? Ela foi fundada desta forma. Como era a monarquia? Segundo a tradição, então, Roma ela foi governada por 7 reis. Os 4 eram latinos e sabinos, os 3 últimos etruscos. O monarca ele tinha uma função jurídica, religiosa e também militar. A autoridade política dele era subordinada à presença do Senado, tá? Quer dizer, senil e velho, da Assembleia Curiata. O Senado ele era constituído por conselho de anciãos, representava 300 lideranças aristocráticas de diferentes clãs, né?
Então, eles eram responsáveis pela proposição de leis, fiscalizar as ações do rei. A Assembleia de Curiata, que era um conjunto de 10 clãs, que era chamado de Cúria, nomeava os altos funcionários, além de votar as leis apresentadas pelo Senado. Os últimos reis de origem etrusca, eles governaram de forma bem autoritária, marginalizou o Senado e contrariou a aristocracia, tá? Em 509, Tarquínio e Soberbo, que foi o último rei de Roma, ele foi deposto por uma ação bem conduzida pelo Senado, que aboliu a monarquia e implantou a república. Por quê? Os reis que até então estavam governando estavam tirando a autonomia da Assembleia. E aí, período da república. Vocês têm perguntas para fazer? Tá tranquilo? Sim. Ok, então, continuando. Então, durante a monarquia, a república foi um período, bem marcado pelo fortalecimento político do Senado e pelo expansionismo territorial de Roma também, tá? Durante a monarquia, a Roma ela impôs o seu domínio político-militar à região do Lácio. E foi a partir da República, entre 400 e 270 a.C., que a cidade de Roma conquistou militarmente o Centro-Sul e depois as regiões do norte da península. Já a segunda etapa de expansão foi definida pelas guerras púnicas, tá? E empreendidas contra a cidade de Cartago, que era Punis, a antiga colônia da Fenícia, que ficava bem no norte da África. E pretendia, então, impor todo o seu domínio mercantil sobre a região de Magna na Grécia e também ao sul da Península Itálica. Vocês sabem o que é república, não sabem? República é uma forma bem organizada, política, Significa coisa pública, república, onde os cidadãos eles têm seus direitos, tá? E defendem seus interesses. Então, por exemplo, o Bolsonaro é o presidente da República. Sim. Mas ele não governa sozinho. Então, isso é uma república, Tem todo um Senado ali junto com ele. E a república, ela tem o papel de defender os direitos e os interesses dos cidadãos, tá? Então, continuando, a partir da vitória contra as tropas do general Cartaginis Hannibal, Roma consolidou seu domínio marítimo comercial contra o Mediterrâneo também, ocidental. Depois, nos séculos 2 e 1 a.C., Roma empreendeu o domínio da região oriental, conquistou militarmente as regiões da Grécia, da Macedônia, da Síria e do Egito, e transformou o Mediterrâneo no Mare Nostrum. Mare Nostrum é uma expressão latina que quer dizer controle ou domínio romano sobre a bacia do mar Mediterrâneo, tá? É isso que quer dizer esse nome. Aqui a Segunda Guerra Púnica, tá vendo? Tudo de amarelo, laranjado, domínio de Roma. Roxinho, domínio de Cartago. A disputa pelo controle territorial, dos generais do exército, que eram os protagonistas desse processo de crescimento expansionista romano, provocou aí o surgimento de triunviratos, tá? Eles foi um período aí de governo em que teve domínio territorial romano, eles foram governados por autoridades do exército. O primeiro triunvirato, 60 a 49 a.C., foi comandado por Júlio César, que era administrador da Gália, tá? Que hoje é a França, tá bom? E ele era administrador da Península Itálica do Oriente, e Pompeu, que era administrador da Espanha. Após o governo pessoal de Júlio César, foi estabelecido o segundo triunvirato, que era comandado pelos generais Marco Antônio, administrador das regiões orientais, e Otávio César Sabrino de Júlio César, que era administrador das regiões ocidentais.
O Lépido ele é administrador do norte da África. Então aí teve uma disputa de controle, né, do poder dos domínios romanos que provocou um conflito armado entre os diferentes comandos. E aí como resultado foi a substituição do regime republicano e a proclamação do regime de império, que foi inaugurado pelo general Otávio. Após derrotar Marco Antônio, ele assumiu o título do Otávio César Augusto. Aí tem uma estátua do imperador Júlio César e Otávio Augusto. Perguntas? Marca aí essa página para vocês fazerem de tarefinha. Questão 1, 2, 3. Até a 6. Certeza que vocês não têm nenhuma pergunta para fazer? Sim, tudo certo. Alto Império. Agora a gente vai falar de 27 a.C. a 235 depois. Esse período foi governado por Otávio Augusto, como a gente viu ali, quem era, né? Ficou conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana, onde o governo do Otávio foi caracterizado pelo controle da agitação social, pela prosperidade econômica e também por grandes realizações intelectuais. Após a morte do Otávio, Roma foi governada pelas seguintes dinastias. A dinastia do Júlio Claudiana, que era o governo de Nero, e início das perseguições aos cristãos. No seu governo vai destacar-se o incêndio da parte antiga da cidade. Dinastia do Flávios, que era a destruição da cidade de Pompeia e Herculano pelas erupções do vulcão Vesúvio. A dinastia Antonina, que era o apogeu político do império, que teve a expansão aí das fronteiras, submissão dos bárbaros germânicos durante o governo de Trajano. A população do império também chegou a possuir 50 milhões de habitantes, incluindo o território hoje ocupado por mais de 30 países. Teve a dinastia dos Severos, que era caracterizada pelas crises internas e ameaças, né, externas ao poder do império. E por fim, gente, império nada mais quer dizer domínio. Esse domínio aí é sobre povos e territórios estrangeiros, tanto um quanto o outro. A expansão da fronteira romana foi inaugurada no final da fase monárquica e ela se consolidou durante a fase republicana. Isso implicou na subordinação política, jurídica e militar de diferentes povos, né, da bacia do Mediterrâneo e regiões vizinhas também, que seguiam as leis e os costumes de Roma. A resistência contra essa política de dominação ocorreu em diversas situações e também momentos. Ela foi praticada também por diferentes povos que se sentiam prejudicados, se sentiam como se diz, mais prejudicados mesmo, pelo esse crescimento romano, tá? Então, como os gauleses, os habitantes da França atual e os celtas, eles habitavam na região de Bretanha, que é a atual Inglaterra. Então, os diferentes povos estrangeiros que não falavam a língua do império, o latim, os romanos eles designavam como bárbaros, pra vocês terem uma ideia. E durante o governo da dinastia Antonina, o governo de Roma dominou boa parte do atual território europeu, que inclui as regiões da Gália, que é a atual França, Espanha, Síria, Egito, Macedônia, Palestina e Turquia. Aqui o mapa das conquistas, tá? Vocês dão uma olhadinha depois. Continuando. O Baixo Império. Agora a gente entra aqui, ó, no Baixo Império. Peraí. Cheguei até a passar demais. No século III, ele foi um império de intrigas, tá? E desentendimentos políticos dos próprios membros da aristocracia romana.
E, juntamente com isso, teve várias legiões do exército romano proclamando seus comandantes imperadores e ocasionando conflitos armados que eles enfrentaram seriamente a produção agrícola e do comércio, tá? Os conflitos internos entre essas diferentes legiões do exército e pelo comando do império acabou comprometendo, ao longo dos anos, dos séculos, a vida política expansionista de cada um. Então, paralelamente a isso, iniciou-se as invasões bárbaras, tá? Germânicos também sobre as fronteiras do Império Romano. No ano de 395 d.C., o imperador Teodósio oficializou a divisão do Império em Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. E foi sob o governo de Teodósio, no ano de 380 d.C., que o imperador ele determinou o cristianismo como uma religião oficial do Império, tá? Aí tem um mapa falando sobre esse vai e vem. Opa, passei demais. Peraí, gente, que até eu me perdi aqui. Isso. Aqui, pronto. Aí o Baixo Império ele teve um gradual progresso de declínio da civilização romana do ponto de vista econômico, que aí reduziu as novas conquistas territoriais, provocou a diminuição da oferta da mão de obra escrava e também enfraquecimento do império. Então, parte da força do trabalho que sustentava todo o Império Romano se baseava nas relações escravistas de produção, que se alimentava da política de conquista de seus generais. Então, ele foi fragilizado economicamente falando, né, na defesa de suas fronteiras, e o último império da antiguidade se sucumbiu às invasões de bárbaros germânicos quando, em 1476, a tribo de Érulos, comandada por Odoacro, derrubou Rômulo Augusto, que era o último imperador de Roma, tá? Perguntas? Dúvidas? Não, nenhuma. A organização social e a distribuição de poder. Essa aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque o nosso tempo já está, falta só um minutinho. Marque aí tarefinha para casa, que será para nossa próxima terça. Foi bem proveitoso até. Por mais que a gente voltou, né? Página 40. Tá? Certeza, vocês não têm dúvida nenhuma? Não. Tá ok, então. Então, semana que vem a gente faz a correção e dá continuidade, porque eu acho que a gente até consegue finalizar esse conteúdo. Iniciar o livro 4. Meninos, então a gente se vê amanhã na nossa aula de geografia. Tá bom? Tá bom. Tchau, tia. Tchau, Tchau, querido. tia. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde. Bom resto de tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tia.